Nós vamos dar início ao culto divino, cantando na segunda parte, com o hino 304. 304 da segunda parte. Senhor, provaste-me e conheceste-me. Tu me conheceste ao assentar-me e ao levantar-me. De longe entendestes os meus pensamentos. A minha vereda e o fio de meus passos investigaste. E previste todos os meus caminhos, ainda quando não está a palavra na minha língua. Eis aqui, Senhor, Tu conheceste todas as coisas, as novíssimas, as antigas. Tu me formaste e puseste sobre mim a Tua mão. Maravilhosa se tem feito a Tua ciência em mim. Sublime é, e não poderei lá chegar. Como me irei do Teu Espírito? E para onde fugirei da Tua presença? Se subir ao céu, Tu ali te achas. Se descer ao inferno, presentes nele estás. Se eu tomar as minhas asas ao romper da alva, e for habitar nas extremidades do mar, ainda lá me guiará a Tua mão e me susterá a Tua direita. E disse, talvez me ocultarão as trevas, mas a noite se converte em claridade, para me descobrir entregue às minhas delícias, porque as trevas não serão escuras para Ti, e a noite será iluminada como o dia. Como as trevas daquela, assim também a luz deste. Porque Tu possuíste os meus afetos, recebeste-me desde o ventre da minha mãe. Eu Te glorificarei, porque assombrosamente tens sido engrandecido. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o conhece muito. Nenhum dos meus ossos que formasse este decreto te é a Ti oculto, nem a minha substância
nas entranhas da terra. Os teus olhos me viram quando era informe, e no teu livro todos serão escritos. Os dias serão formados e ninguém neles. Mas para mim têm sido singularmente honrados os teus amigos, ó Deus. Muitos se têm fortificado o principado deles. Contá-los-eis, é mais do que a areia se multiplicarão. Despertei e ainda estou contigo. Se matares, ó Deus, os pecadores, homens sanguinários, retirai-vos de mim. Porque dizeis no vosso pensamento, tomaram em vão as tuas cidades. Porventura, não aborrecia eu, Senhor, aos que te aborreceram? E não me consumia por causa dos teus inimigos? Com ódio consumado eu os aborrecia, e eles se tornaram meus inimigos. Prova-me, ó Deus, sonda o meu coração, pergunta-me e conhece as minhas veredas, e vê se há em mim caminho de iniquidade, conduze-me pelo caminho da eternidade. Lemos para nossa instrução e ensino o Salmo 138. Nós vamos fazer oração. Senhor Deus Altíssimo, prostrados aos teus santos e divinos pés, externamos ao Senhor alegria em nossos corações, por aqui nos encontrarmos diante do Senhor, para, Senhor Deus, louvar seu santo e bendito nome. Este dia, o dia de domingo, foi separado pelo Senhor para o seu serviço exclusivo. E aqui nos encontramos. Pela sua infinita misericórdia, aqui estamos prostrados, pedindo e suplicando ao Senhor o indulto das nossas muitas faltas e muitos pecados, para que dignamente possamos estar diante do Senhor e adorá-lo em espírito e verdade. A graça é muito grande, por isso nós agradecemos ao Senhor, por tudo o que o Senhor nos tem concedido, nos concede, e sempre nos concederá, porque o Senhor é o dono da messe. O Senhor é o nosso Rei, nosso Deus e nosso Senhor, que criastes o mundo e tudo o que nele há. Então, neste momento, nós estamos louvando, honrando o seu santo e bendito nome. Pedimos então, Senhor Deus, olhai por todo o teu povo, pela humanidade, sempre nos dirigindo em todos os nossos passos, nesses momentos difíceis em que passamos a humanidade. Pedimos ao Senhor, pelo seu grande poder, que possa, Senhor, muito em breve, tudo isso ser destruído, essa pandemia, para que possamos, nós, o teu povo, vermos também todas as congregações com as portas do aprisco santo abertas, para todos nós, a uma só voz, louvar seu santo e bendito nome. Olhai e pedimos ao Senhor por misericórdia pelas famílias de tua casa, Senhor, com sua mão poderosa sobre todas as famílias, nos amparando, nos dirigindo, nos guardando de todo o mal. Pedimos também, Senhor, neste mês, esse mês glorioso, Senhor, e queremos comemorar grandiosas datas, pedimos que o Senhor venha nos preparar, Senhor Deus, e assim estarmos sempre louvando o seu santo e bendito nome. Olhai pelos nossos irmãos que estão enfermos, hospitalizados, confortai-os, sendo com seus médicos, medicamentos, fazendo tudo de acordo à sua vontade santíssima. Pedimos então, Senhor Deus, unifica-nos e identifica-nos com todos os nossos irmãos, Senhor, sobre a face da terra,
tenhamos a mesma harmonia de vista, o mesmo pensar e o mesmo praticar. Olhe pelos teus oficiais, pelo teu servo, teu ministro, pastor visível, que ele possa ter a força, a luz do Senhor, para conduzir o povo do Senhor às boas pastagens celestiais. Presida-nos neste santo culto, prodigaliza-nos, Senhor, o bem, que somente do Senhor procede. Sua bênção suplicamos, Senhor, nos concede em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amém. Em continuação ao culto divino, cantaremos na terceira parte, com o hino 295 da terceira parte. Sentimos em nós uma alegria muito grande quando nós nos encontramos com o nosso Deus e Senhor.
quando nós aqui estamos, nesse dia de domingo, dia do Senhor, sabedores da graça que nós recebemos, porque é uma graça toda ela especial. O dia de domingo é o dia consagrado ao Senhor. Por isso, quando nós estamos aqui, sentimos alegria em nossos corações por podermos receber do Senhor a graça que Ele vai espargir ao povo do Senhor. Lembramos que nesses momentos difíceis, pedimos pelos nossos irmãos que não podem estar na casa do Senhor, algumas congregações, mas pedimos por eles, que eles possam também, ligados com o Senhor, também receber a graça do Senhor. O salmo lido, nós vemos como Deus é maravilhoso para com todos nós, pois Ele conhece-nos até mesmo no ventre de nossa mãe antes de nascermos. Ele conhece-nos, por isso Ele nos chamou a pertencer ao povo do Senhor. Então, já somos muito privilegiados por ter sido chamados por Deus a estarmos aqui, participando do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça desta igreja, nós, o seu corpo místico. Então, nós agradecemos. Nós vemos como nosso Deus é maravilhoso e Ele é tão misericordioso que Ele mandou o seu próprio Filho à terra. Diz aqui no capítulo 1 de São João, no princípio do mundo, era o Verbo. Quem era o Verbo? Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Verbo, e Jesus estava com Deus. E o Verbo, Jesus Cristo, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito sem Ele. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ele veio por testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Aquela era a luz verdadeira que alumia todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu ele poder de se fazerem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Então, veja, meus irmãos, a todos os que o receberam, deu ele poder de se fazerem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Então, é bem afirmativo, aos que creem no Senhor Jesus. Que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne. Jesus se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como Filho unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Então, a misericórdia de Deus é muito grande. O Verbo se fez carne. Jesus habitou juntamente conosco. Homem Deus, Deus homem, a própria sabedoria. E a igreja tem como cabeça nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o doutor Miguel recebe a manifestação do Senhor, o que diz o doutor Miguel? Que Jesus veio para a glorificação de Deus Pai. E Miguel para a glorificação de Jesus Cristo. A igreja somos nós. Miguel, obra somos nós. E a igreja está na terra para a glorificação de Jesus Cristo. Aqui também, em Efésios, no seu capítulo 1, o ministério iniciado por Jesus Cristo. Por isso eu também, tendo ouvido a fé que vós tendes no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo memória de vós nas minhas orações. É o apóstolo Paulo lá na cidade de Efésios, nas cartas que ele mandava a todas aquelas cidades. Então, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo memória de vós nas minhas orações, para que o Deus da glória, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vos deu espírito de sabedoria, de luz, para o conhecerdes. Então nós temos que ter a clarividência, sabedoria, e nós vamos buscar em quem? Nós vamos buscar em Deus, para poder conhecer a este que é o cabeça da igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele esclareça os olhos dos vossos corações, em ordem a que vós conheçais qual é a esperança que Ele vos chamou, ao privilégio, e quais as riquezas e a glória da herança que Ele prepara aos santos. E qual é a suprema grandeza do poder que Ele exercita em nós? Os que cremos pela força toda poderosa da sua operação, a qual efetuou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, colocando-o à sua mão direita no céu, sobre todo o principado, potestade, sobre todo o mundo, e dominações, sobre todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas ainda no futuro. E Ele colocou debaixo dos pés todas as coisas, e o constituiu a Ele mesmo, cabeça de toda a igreja, que é o seu corpo e o inteiro complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Esta é a maravilha que nós temos de adorar, de glorificar a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvimos no relato de tudo que nosso Rei e Senhor passou por nós. Se nós aqui meditarmos um pouquinho só de tudo o que Jesus passou por nós, Ele fazia os milagres, tentando mostrar aos homens que Ele era o Filho de Deus, e mesmo assim, os fariseus não acreditavam e blasfemaram contra nosso Redentor, contra o Espírito Santo. Uma vez que disseram a Jesus:
o Senhor faz esses milagres porque é a atuação do demônio. E aí então blasfemaram contra o Espírito Santo. E todos nós sabemos, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, porque não tem quem o leve aos pés de Jesus Cristo. Então Jesus sofreu por todos nós, deu sua vida para redimir-nos de todos os nossos pecados. Lembremos-nos do martírio de nosso Redentor, carregando uma cruz, sendo açoitado, sendo jogado nele todas as coisas ruins, uma coroa encravada na sua cabeça, carregando aquela cruz, sofrendo, e por fim, crucificado na cruz, vertendo o seu sangue preciosíssimo para todos nós. Esta é a graça que nós temos de servir e adorar a nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele fez a todos nós. No Cristo no Júri, Dr. Miguel nos falando sobre nosso Redentor, começando na página 98, nos diz: não estamos ainda em plena terra de mouros, apelarei para as câmaras em tempo oportuno, mas declaro firmemente que em primeiro lugar já apelei para nosso Senhor Jesus Cristo, esse a quem adoro, amo e sirvo, único diante do qual me dobro, curvo e me prostro, que é Deus homem, e que não pode ser confundido com pau, pedra, metais, mas que deu sua divindade à carne da Virgem Maria, divindade ao homem que fora feito à imagem e semelhança de Deus, mas que nunca deu, nem disse ter dado, divindade a imagens, a figuras, que ele sempre condenou, e nem transmitiu a quem quer que fosse poderes para benzer figuras, imagens, e para lhes comunicar divindade e virtudes sobrenaturais. Crer em semelhante estultícia não é crer em nosso Senhor Jesus Cristo, nem reconhecer-lhe a divindade. Não é crer, adorar e servir o homem em Deus. É ser fanático, intolerante, fútil, extravagante, cego, e tudo o mais que se pode ver de adjetivos no dicionário ou nos avisos desavisados, despóticos de ministros. Veja, meus irmãos, como o Dr. Miguel foi fortemente contra a idolatria e dizendo claramente: só me curvo, me prostro diante de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não me curvarei aos ídolos, nunca me curvei. Seja ele um crucifixo, seja ele um ministro de justiça ou um Antíoco, não comerei carne de porco. Estou no meu direito, no meu dever. Acho-me aparelhado para tudo. E oxalá já venha uma franca, ostensiva e ostentosa perseguição. Então, quando ele falava sobre
Jesus Cristo, ele já previa que vinha uma perseguição muito forte. Acima dos homens está Deus. Jesus Cristo, que é o único Senhor. Eu hei de ser fiel a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. É o meu dever para com Ele, para com o meu próximo, é a minha pátria. Mas aqui na frente, na página 190, nós vamos vendo, meus irmãos, que o Cristo nos jure. O Dr. Miguel fala em todo o tempo da sublimidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz aqui mais um ensino: examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. E elas mesmas são as que dão testemunho de mim, de Jesus Cristo. São João 5,39. O fim da lei é Cristo, para justificar a todo o que crer. Está lá em Romanos 10,4. A salvação está em Jesus Cristo. É preciso ir a Jesus e achar Jesus. É absolutamente preciso receber as graças de Deus. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Eu não darei a outrem a minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor, que só a mim pertence. Este é o nosso Senhor Deus, o Pai, falando a Isaías, no seu capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, eu não darei a outrem a minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor, que só a mim pertence. Jesus Cristo era ontem e é hoje. O mesmo também será por todos os séculos. Hebreus 13, versículo 8. Deus não se muda. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há um Deus dos judeus, um Deus dos cristãos. Falta luz aos que não reconhecem Deus em Jesus Cristo, que é o mesmo eterno, que não é Deus novo. Fazendo-se homem, ele não deixou de ser Deus. Então veja, meus irmãos, como o Dr. Miguel fala da sublimidade de nosso Redentor. Meditemos sobre todos os ensinos. E aí, na página 200 do mesmo Cristo nos jure, diz Dr. Miguel: daí em diante existe o crente, aquele que em verdade tem a âncora no céu, e começa sobre ele a ação da Bíblia. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e vida. Não está lá nos 10 pontos doutrinários, no seu 4º ponto, que a Bíblia é a única regra de fé e vida. Então, daí em diante existe o crente, aquele que em verdade tem a âncora no céu, e começa sobre ele a ação da Bíblia. Até aí existe o homem da natureza, o homem cúpula da criação, até a tarde do 6º dia, esse tal homem animal racional. Até esse homem chega ao escalpelo de se estende, o campo exclusivo dos 5 sentidos.
Até aí vai o campo vasto da ciência humana. Mas, deste ponto em diante, abre-se o incomensurável horizonte da fé, da revelação, o terreno sem limites da verdadeira teologia da ciência de Deus. A conversão não é uma hipótese, nem figura de retórica, nem um mero amansamento do ente humano, como as igrejas pensam e ensinam. A religião é uma verdade, é o conhecimento de Deus. Dr. Miguel repete, o conhecimento. A conversão se opera por uma transformação efetiva no ser, e o homem fica sendo, em verdade, uma nova criatura. Então vemos, meus irmãos, como os ensinos que nos são dados, devemos meditá-los para proclamar a toda a humanidade que a obra do Espírito Santo está sobre a terra. Ide e pregai a todo mundo o Evangelho. Foi o que Jesus determinou aos apóstolos. E nós temos que ter em vista proclamar a obra do Espírito Santo. Está afeto a nós esta grande missão que os apóstolos fizeram com grande denodo, com grande êxito. Foram à morte, foram crucificados de cabeça para baixo, mas não desistiram. Proclamaram a grandiosidade que receberam de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Deus e o nosso Senhor. Nós vamos fazer a oração, convidando para orar nosso irmão Sr. Davi. Senhor Deus Altíssimo, somos agradecidos ao Senhor por essa oportunidade de podermos aqui nos encontrar no dia do Senhor, que é o dia que o Senhor nos concede, podemos então, Senhor, dedicá-lo ao seu serviço exclusivo, e em sua presença estamos nesse ato santíssimo de santo culto, esse ato de adoração, pois saindo de nossos lares, viemos aqui para encontrar com o Senhor. Sabemos que o Senhor está em toda parte, mas é aqui que o Senhor manifesta o seu poder, o seu amor, e que derrama sobre nós bênçãos, essas bênçãos que nos fazem fortalecer o caminho da fé. Como estamos ouvindo, Senhor, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que rogou ao Pai para que nos enviasse, por parte dele, o Espírito Santo. Assim somos gratos ao Senhor, nós pertencemos ao seu povo nesta obra, a terceira e última obra do Senhor, que é essa obra do Espírito Santo, vindo à terra, Senhor, estabelecendo a sua igreja, por intermédio do Dr. Miguel, para então, Senhor, pregar aos homens que o Senhor Deus fala, que o Senhor Deus se revela, entra em comunhão com a criatura humana. Essa graça que nós possuímos, possamos divulgar, mostrar àqueles que são predestinados esse caminho, pois essa graça, essa bênção de levar o homem aos pés de Jesus está nas mãos desta igreja, está, portanto, em nossas mãos, de mostrar esse caminho, que é o caminho da verdade. Assim nos ajude, nos aumente a fé, perdoe nossos pecados, nossas faltas, fazendo com que possamos, Senhor, ouvir a sua voz, vá e não peques mais, e possamos então, na elevação dada pelo Senhor, buscarmos, Senhor, enquanto o Senhor nos conceder com vida, preparo espiritual, para que quando daqui partidos possamos integrar o teu corpo por toda a eternidade. Pedimos ainda por todos os irmãos que não podem aqui estar presentes nessa fase que nos encontramos, Senhor. Algumas congregações ainda também não abriram as suas portas. Que o Senhor olhe para esses irmãos, para que conjuntamente conosco receba essa graça e essa bênção. E todos esses que padecem, Senhor, a humanidade nessa fase, por essa pandemia, sejam consolados, confortados pelo Senhor, até quando for da sua vontade, Senhor, possa então
terminarmos tudo isso e a sua igreja possa novamente estar aqui organizada, rendendo culto ao Senhor, de louvor e adoração. Assim nos conceda um dia de paz, de bênção e comunhão do Senhor, e pedimos ainda pelos nossos irmãos que compõem o corpo eclesiástico, nossos irmãos diáconos, presbíteros, o pastor visível, ajuda em tudo, Senhor, para que ele, tendo a sabedoria dada pelo Senhor, conduzir assim o seu povo. Assim nos abençoe pela sua infinita misericórdia, com sua bênção, suplicamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não somente hoje, mas eternamente. Amém. Amém. Lembrando que o Senhor Jesus, ao ser assunto aos céus, disse que nos enviaria esse Consolador, e aqui está. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as verdades, porque ele não falará de si mesmo. Ele não falará de si mesmo. Ele veio para falar de nosso Redentor. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á coisas que estão para vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Lembramos também do que deixou o Filho da Promessa, 86, se não me falha a memória, 86 do 6º. 86 do 6º. É um ensino de grande relevância e para a meditação de todos nós. A missão desta igreja é de exalçar o nome do Filho, assim como o Filho exalçar o nome do Pai. Nesta igreja ingressa o elemento que nada quer para si, mas sim a exaltação do nome do Filho. Se isso não ocorrer, a profissão de fé deste tal se torna perniciosa. E, entretanto, diz a Escritura que uma má ovelha põe o rebanho a perder. Então é preciso que não estejam entre nós estas más ovelhas. Então, quando professamos o nome do Senhor, como disse o Filho da Promessa, ingressa o elemento que nada quer para si, mas sim a exaltação do nome do Filho, do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se isso não ocorrer, a profissão deste tal se torna perniciosa, se torna mal. E, entretanto, diz a Escritura que uma má ovelha põe o rebanho a perder. Então vemos, meus irmãos, que tudo temos como ensino para podermos nos encaminhar diante do Senhor e proclamar a obra do Espírito Santo que está na terra, para que o homem venha divinizar-se em nosso Redentor. Nós vamos cantar na terceira parte, com o hino 319 da terceira parte, durante o qual poderá ser levantada a coleta. Amém.
Nós vamos pedir a bênção. Senhor Deus, aqui está o produto coletado dentre nós, teus servos, para ser empregado na obra do Senhor. Pedimos então a sua bênção, o Senhor nos concede em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amém. Nós vamos concluir o culto divino cantando na segunda parte o hino 101. 101 da segunda parte. Nós temos pedidos de oração. Nosso irmão Adair Moreira pede as orações da igreja, esse benefício de sua filha e neto. Nossa irmã Ercila Ramos Souza pede as orações da igreja, esse benefício e benefício de seus filhos, netos e de seu lar. Os prosélitos residentes em Suzano, Dona Carolina e Maria Almeida, pede as orações da igreja em seus benefícios, em benefício de suas famílias. Nossa irmã Maria Angélica Camargo pede as orações da igreja em seu benefício. Nossa irmã Sônia Regina Camargo de Oliveira pede as orações da igreja em seu benefício. Valmir Cordeiro pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de sua família, de seu lar. Pede também por Valdir Cordeiro e sua família, e por Eliane Cordeiro e por seus lares. Nosso irmão José Joaquim Lopes Silva pede as orações da igreja em seu benefício, benefício de sua família e por se encontrar enfermo. Arlinda Lopes Silva pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de seu filho Rafael Lopes Nunes. Nossa irmã Elizabeth Lopes Aguilera pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de seus filhos e de seu lar. As filhas da igreja,
Daniele Blumer, Priscila Blumer, pede as orações da igreja e seus benefícios, em benefício de seus familiares. Sueli Amado, pede as orações da igreja e seu benefício, em benefício de seus filhos, de seu lar. Doutor Laércio Munhoz, pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de sua família. O jovem Félix Aleph Pereira da Silva pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de seu lar. Filho da igreja Ronaldo pede as orações da igreja em seu benefício, por se encontrar hospitalizado. Nossos irmãos Gilson e Estela Rodrigues pedem as orações da igreja em seus benefícios, em benefício de sua família. Nossa irmã Alessandra de Souza Salgueiro pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de sua família e de seu lar. Nossa irmã Andréa Camargo pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de Patrícia Isabel Tossini Rodrigues. Nossa irmã Jaci Sampaio pede as orações da igreja em seu benefício, benefício de nosso irmão José França de Almeida e família. Nossos irmãos Fares e Uriide Sampaio pedem as orações da igreja em seus benefícios, benefício de sua família. O filho da igreja André Luiz pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de sua família e de seu lar. Nossa irmã Marinete Sampaio pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de sua família e de seu lar. A senhora Odila Batista pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de sua sobrinha Luana e por seu lar. Temos aqui um comunicado de nossos amados irmãos dignos diáconos. Comunicamos aos irmãos que no próximo dia 22, às 8 horas da manhã, haverá limpeza geral na igreja e suas dependências, estando todos os irmãos e jovens convidados a participar. Lembramos aqui, meus irmãos, que nos pedidos de orações, muitas pessoas de fora pedem as orações para a igreja, porque sentem que as orações da igreja têm um poder grandioso. Por isso, nesses tempos de tribulações que estamos passando, na oração de compromisso, nós estamos pedindo pela humanidade. É uma oração específica pela humanidade, por aqueles que estão sofrendo. A sorte da igreja não está na igreja, a sorte da humanidade não está com a igreja não é o farol, a luz. Então nós devemos fazer oração pedindo pela humanidade. Nós vamos pedir a bênção. Senhor Deus, agradecidos por este momento tão importante de nossas vidas, de estarmos diante do Senhor e louvar seu santo e bendito nome. Assim pedimos, leve aos nossos lares na proteção do Senhor, e se for de sua santa e bendita vontade, possamos findar este glorioso dia em tua casa, louvando o seu santo e bendito nome. Sua bênção suplicamos, Senhor, nos conceda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Os irmãos estão em liberdade. Nós vamos fazer oração, os irmãos estão em liberdade. Então nós vamos orar, os irmãos estão ouvindo. Magnânimo, onisciente e presente Pai, neste dia em que o Senhor concede mais uma vez a feliz oportunidade de nos reunirmos aqui em tua casa.
Senhor tem feito em favor de toda a tua igreja. Pedimos então que o Senhor interceda para que esta pandemia que tanto tem trazido desconforto, tristeza, atrapalhado inclusive, que nós estejamos congregados para louvar ao Senhor. Então, Pai, te pedimos que o Senhor possa atenuar, restringir o sofrimento daqueles que se encontram enfermos, não só pela pandemia, mas, enfim, temos muitos irmãos enfermos. Que o Senhor seja com todos eles, seja com os médicos, os tratamentos, os cientistas que buscam incessantemente em todo o mundo uma vacina ou uma medicação que venha dar um fim a esse problema, a esse desconfortável problema pelo qual todos nós, teus filhos, e a humanidade atravessa. Seja, pastor amado, com todos os irmãos que pedem as orações dos seus benefícios, todos aqueles que se encontram atribulados, enfraquecidos em sua fé, que o Senhor venha tocar em nossos corações, que o Senhor possa fazer sentido em nossas casas. Enfim, o Senhor conhece tudo que precisamos, tudo aquilo em que nossos corações sentem e nossas palavras não sabem exprimir, não só pela gratidão, mas por tudo quanto precisamos. Dirige-nos então, abençoa-nos, dá-nos a sua sabedoria, o entendimento, para que possamos fazer somente a sua vontade. Agradecemos mais uma vez e te pedimos a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.